A crise do Irã pode estar passando por mais uma grande escalada. Eu diria, Glarcon, eles têm escalado a semana toda. Ah, eles têm escalado a semana toda. Estamos escalando de novo. Galera, o Trump vai ficar puto. Temos muita coisa para cobrir. No vídeo de hoje, as últimas novidades da história mais importante do mundo financeiro no momento. Que, claro, são os Estreitos de Hormuz e gráficos para ações de Bitcoin. Nós já temos as informações, pessoal. Vamos começar. E algo que poderia ser de um sketch do South Park, o novo Ayatollah. Eles fizeram um recorte de papelão, nem mesmo um recorte de papelão, muito bom, cara. Sinal dos tempos no Irã. Acho que essa foi a cerimônia de eleição dele. Não dá para inventar isso. Parece coisa do South Park. É loucura mesmo. Estão saindo relatos da inteligência dos Estados Unidos de que o Irã começou a minerar o Estreito de Hormuz. Agora, se isso vai ser verdade ou não, esse vai ser realmente o ponto decisivo dessa história. Acho que há histórias que vou te contar em breve que sugerem que talvez não estejam minerando o estreito. Mas essa é a ameaça, o boato e a fábrica de rumores enlouquece. Quando alguém começa, quando uma pessoa solta alguma coisa, todo mundo simplesmente perde a cabeça, né? Então é o seguinte, minerar o estreito realmente faria com que ele fosse fechado. Isso forçaria os Estados Unidos a entrarem com seus navios de desminagem, os franceses, os britânicos e todo mundo que tem navios de desminagem a virem e removerem as minas marítimas. Certo, minas marítimas são indiscriminadas, elas param todo o tráfego de entrada e saída. Se você atingir uma mina marítima, que pode estar flutuando em qualquer lugar, seu navio explode, certo? Algumas histórias que vou contar depois me fazem pensar que talvez esta história não tenha a autenticidade que alguns esperam, certo? Mas também temos alguns desdobramentos interessantes vindos da Arábia Saudita que podem colocar a crise no estreito em um contexto um pouco diferente aqui também. Ontem à noite surgiram boatos de que os iranianos começaram a retirar minas. Fiquei pensando, os Estados Unidos não tinham destruído todos os navios deles? Sim, mas eles têm todos esses barquinhos rápidos e coisas assim, embarcações bem pequenas que provavelmente podem simplesmente arrastar uma mina atrás delas. Sempre há um caminho quando há vontade, mas existe mesmo essa vontade? E há indícios disso para minar? O Estreito de Hormuz, indo além de apenas ataques direcionados de drones contra petroleiros não alinhados, certo? Bem, aqui estão algumas histórias interessantes para dar um contraponto a essa narrativa sobre mineração. O Estreito. A primeira é esta. O Irã concordou em garantir passagem segura a navios de petróleo e GNL de Bangladesh pelo Estreito de Hormuz. Pelo novo acordo, navios de Bangladesh devem avisar autoridades iranianas ao entrarem na via navegável estratégica para garantir passagem segura. Isso é interessante. Lembre-se, minas explodem qualquer navio. Por que deixariam navios de Bangladesh passar sabendo que há várias minas? Pense nisso. Além disso, meu palpite é que a indústria naval de Bangladesh está prestes a receber um grande impulso. Quero dizer, quantos navios vão mudar de bandeira para essa bandeira de Bangladesh nas próximas 1 ou 2 semanas? Para conseguir passagem segura. Aposto muito que você vai ver, cara, tempos de ouro para Bangladesh. Vamos nessa, meu amigo. O Irã exporta e controla o estreito, o que causa temor, pois ninguém quer que seus petroleiros sejam alvos de drones. Porém, o Irã não atacaria seus próprios navios. Enquanto os Estados Unidos não afundarem os navios petroleiros iranianos, eles seguem saindo pelo estreito. O petróleo continua fluindo para a China, provavelmente o único país que não precisará usar suas reservas estratégicas de 1,2 bilhão de barris, as maiores do mundo. Aliás, não, eles ainda estão recebendo entregas de petróleo diretamente do Irã. Interessante, todo mundo não pode passar, mas navios iranianos e aparentemente de Bangladesh podem. Então isso é interessante agora. Olha, se navios chineses suficientes podem passar, por exemplo, navios chineses também. Aliás, navios chineses. Obviamente, o Irã está deixando seu aliado trazer seus navios também. Então, será que a gente poderia ver, digamos, um preço do petróleo mais alto, mas algum tipo de situação de estabilização onde navios iranianos, chineses e de Bangladesh estão todos passando, indo para Bangladesh e China? E aí existe um mercado de revenda.
Bem parecido com o que aconteceu com as sanções contra a Rússia, certo? E então, os russos simplesmente venderam seu petróleo para a China, e a China depois revendia para outra pessoa, ou vendia para a Índia, e a Índia então transferia de um navio para outro, e depois levava para a Europa e vendia com uma margem de lucro. Onde há vontade, há um jeito. Ok, a vida sempre dá um jeito, história muito interessante. O site Drop publicou isso. Cerca de 35% do petróleo que normalmente transita pelo Estreito de Hormuz ainda está chegando aos mercados de exportação, de acordo com Javier Blas, da Bloomberg. As ações da Arábia Saudita para ampliar exportações no Mar Vermelho elevarão esse número para 63% em breve. Isso é muito interessante. Na Arábia Saudita, o oleoduto leste-oeste até o Mar Vermelho pode aumentar o petróleo bruto nos mercados para cerca de 9,5 milhões de barris. Então eles vão aumentar de cerca de 1 milhão atualmente para cerca de 5 ou 6 milhões por dia. Os Emirados Árabes Unidos continuam exportando petróleo pelo Oceano Índico e pelo oleoduto de Fujairah. Ok? Então existem maneiras de o petróleo estar se movendo por esses grandes oleodutos. Além disso, o petróleo do Irã, da China e de Bangladesh ainda está passando pelo estreito. Então talvez mais petróleo vá passar pelo estreito do que as pessoas pensam, ou ele simplesmente vai evitar o estreito e passar pelos oleodutos da Arábia Saudita. Isso é interessante. Talvez a crise, analisando os detalhes, não seja tão absurda quanto muitos pensam. Exageros nas redes sociais levam as pessoas a acreditarem no oposto. A AIE avalia liberar seu maior volume de reservas estratégicas de petróleo para ajudar a baixar os preços do petróleo bruto. Agora, olhando para 100, lembra que eles tinham cerca de 400 milhões de barris. Eles liberaram 182 milhões em 2022. Durante a crise do conflito entre Rússia e Ucrânia, nos mercados de petróleo, eles estavam olhando para cerca de 400 milhões. Desta vez, novamente, talvez o impacto real seja muito menor do que as pessoas pensam que vai ser. Se a crise persistir por semanas ou meses, os mercados podem se ajustar e a China voltar a exportar muito petróleo. Tom Lee, da Funstrats, afirma que o aumento do preço do petróleo pode beneficiar o mercado. Vamos ouvir o que ele diz. Negociar com tantas manchetes de o petróleo é difícil. Nos últimos 2 dias, o petróleo subiu $15 em relação à semana passada, mas o S&P também está mais alto. Para mim, o mercado está lidando melhor com os preços mais altos do petróleo. Escrevemos hoje cedo que acreditamos que preços do petróleo mais altos favorecem o mercado de ações dos Estados Unidos. Tom, a única coisa que as pessoas querem saber é: preços mais altos do petróleo são bons para o Ethereum ou não? É só isso, cara, é só isso. Todo o resto é só barulho, irmão. O petróleo bruto, após forte correção, está por volta de $90 negociado nos valores do fim da semana passada e ainda refletindo grande incerteza nos mercados. Ainda não é um cenário apocalíptico. Beleza. Os preços, mesmo no auge da incerteza na segunda-feira, estavam dólares por barril abaixo do pico do conflito Rússia-Ucrânia. O petróleo disparou no início de 22, futuros do SPX no positivo, as ações continuam subindo pra caramba, cara. É loucura! As ações foram rejeitadas ontem na média móvel exponencial de 20 dias, que agora está abaixo da média de 50 dias. A linha amarela está abaixo da azul. Aqui, como você pode ver, isso não acontecia com as ações há muito tempo. A última vez que aconteceu foi lá em 25 de março. Depois disso, caímos bastante. Só para você saber, vamos ver o que acontece desta vez. Mas, no momento, os mercados futuros estão mostrando um leve aumento nos preços. Beleza, minha operação com Solana ainda está aberta, está negativa em $357. No momento. Provavelmente serei estopado. Faltam apenas $1,17 para o stop loss. O movimento não teve a força esperada. Se formos estopados, tudo bem. Vou deixar a operação aberta e ver o que acontece. Caso contrário, vamos ver se as ações subindo hoje conseguem puxar as criptos um pouco junto. Se você quiser operar comigo lá na Bitux, tem um link aí embaixo. Dá uma olhada. Quando você clicar nesse link, vai ganhar bônus exclusivos de depósito. Colocou $500, recebe $100 de volta. Colocou $1.000, recebe $200 de volta. Colocou $2.000, recebe $400 em dinheiro de volta na sua conta. Além disso, a Bitux está disponível para todo mundo, inclusive você, então não importa onde você esteja, você pode operar na Bitux. Você pode apostar na alta ou na queda.
Eles têm as moedas que você quer negociar, têm a liquidez que você precisa, têm as ferramentas que você precisa. Então, se você está procurando uma ótima corretora para operar futuros, a Bitunix é a escolha certa para você. O link está aí embaixo, vai lá conferir. Então, a Solana está só de boa aqui na média móvel exponencial de 20 dias, cara, só relaxando. Eu quero ver uma reação de alta a partir daqui. Isso seria bom, isso seria ótimo. Se falhar aqui, vai voltar direto para essa faixa de 82, 83. Parte de mim acha que sim, ele provavelmente deveria ajustar o stop loss para lá, aqui, 80 dólares. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro ser estopado, reavaliar e depois entrar de novo. Para ser sincero, o Bitcoin aqui está só de boa, nem chegou a encostar na média móvel exponencial de 50 dias para ser rejeitado, infelizmente. Vamos ver como o dia se desenrola. Muitos vendedores entraram ontem, empurrando o preço de volta de 71 para 70 no fechamento diário. Michael Saylor, sabe? A gente falou sobre isso ontem, mas eu só queria reforçar porque é realmente insano. Olha o quanto de Bitcoin que o Michael Saylor está comprando agora. Beleza, 17 mil quase, 18 mil na semana passada, certo? Então extrapola isso. Isso é 5 vezes o que foi minerado de Bitcoin pelos mineradores na semana passada. Certo? Então você tem que pensar sobre isso, vamos extrapolar isso. 10 semanas comprando nesse ritmo, certo? Isso dá 180 mil bitcoins. Se você conseguir manter esse volume pelas próximas 10 semanas, certo. Agora, vamos estender isso para 52 semanas. Isso é muito Bitcoin, cara. Pense nisso agora, não chega a 1 milhão, são cerca de 930 mil bitcoins. Se o preço do Bitcoin subir, ele receberá menos bitcoins pelo seu dólar. Mas vamos supor que os preços fiquem os mesmos. E sabe, compradores de ETF encontram outros vendedores baleias e coisas assim. Isso é insano, cara. E eu passei isso pela Gemini ontem para conferir. Bem ok, se a gente simplesmente excluísse outros compradores e vendedores, assumindo que eles meio que se equilibram, até certo ponto, só o Saylor comprando poderia empurrar o preço para 150 a 200 mil dólares. Se ele conseguir manter esse tipo de impulso agora, como é que ele está conseguindo manter esse impulso? Como ele comprou 1,28 bilhão de dólares em Bitcoin na semana passada, é isso mesmo. STRC está sendo negociada acima de 100 dólares, Saylor está vendendo. Ele está vendendo ações da MSTR, o que pode ser ruim para quem possui MSTR, mas favorece meu Bitcoin. Assim, de todo modo, saio ganhando. Mas isso é insano. Esse cara compra grandes quantidades de moeda diariamente porque muitos buscam o rendimento alto e atrativo da STRC, atualmente em cerca de 11,5%. Beleza, esse é o Banco Central do Bitcoin, a máquina de crédito definitiva do Bitcoin e talvez basicamente um bug de dinheiro infinito para o Saylor comprar Bitcoin e continuar jogando o preço lá para cima. Muito interessante, não subestime o Saylor. No mínimo aplauda esse cara por valorizar nossos investimentos e fazer o trabalho de Deus aqui, porque ele está tentando. Beleza, ele é a ordem de compra nos livros O Homem do Ovo, MicroStrategy. Ainda acho esse gráfico muito otimista. Talvez, se houver muita venda a mercado das ações da MSTR, talvez não tenhamos o tipo de velocidade de preço que queremos. Ainda acho que ela supera o Bitcoin. Beleza? Não é a ação de maior potencial de crescimento agora. Existem outras opções nas quais eu preferiria investir. Mas eu pensei, olha esse gráfico, cara, MSTR parece interessante nesse gráfico, então vou colocar um dinheiro nela. Mas a maior parte da minha carteira de ações não está em coisas relacionadas a cripto. A maior parte está em empresas como AMD, Qualcomm e coisas desse tipo. Ações de mineração, ações de bancos, ações de energia, coisas que não são de cripto. Mas ainda assim, esse é um gráfico de ações interessante, na minha opinião. Tesla ainda está presa na tendência de baixa. Estamos monitorando a situação aqui, pessoal, e vou manter vocês atualizados, seja para um rompimento de alta ou para uma oportunidade de compra na baixa quando ela aparecer. Ok? AMD, na verdade eu estou gostando do gráfico da AMD aqui, você pode ver que ele se manteve muito bem ao longo deste nível de suporte aqui.
Atualmente, voltou para a média de 20 dias, sendo rejeitada ali. E o pré-mercado mostra que vai abrir de novo justamente na média de 20 dias. Então eu acho que isso vai consolidar por mais tempo do que as pessoas costumam imaginar. Quando romper, será forte, espero que para cima. Se for para baixo, talvez eu compre mais, pois os próximos alvos de preço são interessantes. Já voltamos para esse nível de preço de 186, que foi o topo aqui, o topo ali atrás e o topo mais atrás ainda. Então, na verdade, transformamos essa resistência anterior aqui, aqui e aqui em suporte agora. Será que esse suporte vai segurar? Bom, só o tempo vai dizer, mas certamente o gráfico parece ter muito potencial de alta. Supondo que o mundo não desabe, se o mundo desabar, acho que vou comprar mais. A Oráculo superou as expectativas de lucro, cara. Dá uma olhada. O lucro estimado era de 16,89 bilhões. O lucro real foi de 17,19 bilhões. Ok, a Oráculo está arrebentando agora. Muita gente dizia que a Oráculo estava acabada, que já era, que ia a zero. Bom, adivinha quem acabou de comprar Oráculo? O maldito Rei Dalio? A equipe privada da família dele comprou muitas ações da Oráculo, vale ficar de olho. Na minha opinião, o Rei Dalio entende das coisas, não entende? Não vou entrar em detalhes, só um comentário rápido. Terceiro trimestre. 2026 foi um ano fiscal excepcional e 2025 também teve um trimestre inicial com resultados financeiros acima do esperado. Em mais de 15 anos, a receita total orgânica foi o lucro, não GAAP. Interessante, superando lucros. Tem que gostar disso de verdade. Oracle está assim. Atualmente, está na média móvel exponencial de 200 semanas. Agora, todo mundo adora comprar na alta e vender na baixa, não é mesmo? Alguma coisa doentia que a gente faz às vezes nos mercados, mas a realidade é que se você quer ganhar dinheiro, tem que comprar quando os preços estão baixos e vender quando os preços estão altos. É simples assim. Eu sei que parece simples. Por que todo mundo erra nisso? Eu não sei, mas é assim que funciona. Enfim, veja só. Tivemos RSI sobrevendido no semanal, não foi grande, mas ficou sobrevendido e atingimos esse nível rápido. Um cruzamento de alta no MACD deve ocorrer nas próximas 2 a 4 semanas, conforme o preço se mover. E o preço está sentado na média móvel exponencial de 200 semanas já faz 5 semanas. Pensa nisso, cara. O preço caiu 60%. Isso é uma baita de uma correção. Isso sim é uma baita de uma correção. Mas talvez aí esteja uma oportunidade. Agora, acho que você também tem uma saída bem fácil nessa. Se realmente não conseguir se segurar nessa média de 200 dias, 200 semanas, desculpe, EMA, então você pode sair, certo? Mas se ele reagir daqui e tem se consolidado exatamente nesses níveis aqui, se ele reagir daqui, isso provavelmente tem um potencial explosivo. De volta ao topo, estou observando esse. Ainda não entrei, mas aviso se posicionar. E se ainda não fazem parte do círculo interno, venham conferir. Sério, eu adoro esse grupo, é super incrível. Ao se inscrever no Círculo Interno, você terá acesso a mim, a equipe de pesquisadores experientes e a comunidade. É ótimo contar com um grupo que apoia de verdade. As pessoas compartilham ideias, te apoiam e não te deixam fazer essa jornada sozinho. Isso é o mais importante. Além disso, quando você se inscreve no Círculo Interno, você vai receber um relatório semanal de altcoins e um relatório semanal de ações. Você terá acesso ao nosso bot de sinais, ao bot de análise de tokens, ao curso de trading e muito mais. São $50 mensais, um valor incrível. Não vai ser $50 para sempre, mas você pode garantir esse preço agora. O link está aqui embaixo. Você vai ter 7 dias de teste grátis. Eu adoraria ver você lá dentro. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje e te vejo no próximo. Valeu!